A extensão das manchas de sangue delimita a cena do crime. Um palco de horror que deve ser preservado para a ação do perito. Um policial civil especializado em encontrar vestígios que podem se transformar em provas. A partir do momento que esse vestígio tem relação direta com o fato, ele é transformado em indício. É uma prova indiciária. É a comprovação de que aquele sinal, aquela pista, aquela marca tem relação com o fato. Trabalho minucioso que nem a chuva pode interromper. A condição em que o corpo foi encontrado também faz parte do laudo técnico, que vai dar início a uma investigação judicial. Caminho com um único destino para as vítimas da violência, o Instituto Médico Legal. Nas pessoas mortas pode-se colher sangue para verificar se elas estavam embriagadas ou se tinham feito uso de medicamento ou uso de drogas ilícitas. Pode-se colher vísceras para poder verificar se tinha algum envenenamento, além do projetil que pode ter ficado, né? A bala do revólver, né? Que pode ter ficado no corpo da pessoa, uma faca que pode ter ficado uma parte no corpo da pessoa. Então isso tudo é material que é colhido para ser examinado. O juiz só forma a sua convicção além das informações baseadas na prova técnica, na prova objetiva. Provas que começam pela identificação da vítima e dos suspeitos de envolvimento no crime. Um trabalho que ainda hoje se apoia numa das ciências criminais mais antigas da humanidade. Usada há 100 anos no Brasil, a papiloscopia é um dos métodos mais eficientes e baratos para identificar uma pessoa viva ou morta. E não só as impressões digitais servem para identificar alguém, mas as impressões existentes na palma da mão e na sola dos pés. Essas impressões são desenhos que são únicos, que não se repetem de indivíduo para indivíduo, nem nos gêmeos idênticos, cujo DNA, se fizer um exame, são iguais. Uma ciência que vem se aprimorando ao longo dos anos. Hoje, existem reagentes químicos que revelam impressões digitais invisíveis a olho nu. O pó magnético ele é um pó finíssimo com uma limalha, né, de ferro. E como ele é mais fino, ele adere melhor às superfícies, podendo ser usado em superfície porosa até madeira. Então, quando a palma da mão ou os dedos ou a sola dos pés tocam em alguma superfície, ele vai deixar ali resquícios de suor, de gordura, né, de glândulas que a gente libera. Então esses pós eles servem para fixar, revelar através de combinação, ou com a gordura, ou com o suor, ou com aminoácido. Técnica diferente da usada para a coleta de impressões digitais em vidro. Nós já revelamos a impressão digital no copo e agora nós vamos decalcar, que é retirar do copo e transportando, passando para essa fita adesiva, para a gente depois analisar esse fragmento. Há menos de um ano, o computador é o principal aliado na identificação de pontos característicos da impressão digital. Criminoso ou vítima podem ser revelados de outras formas quando se trata de crimes sexuais e desaparecimentos. O impacto da metodologia do DNA na criminalística, eu imagino que seja igual ao uso das impressões digitais no meio do século XIX. Mudou completamente o rumo da investigação, mudou a criminalística. Presente no interior das células de todos os seres vivos, as moléculas de DNA carregam informações genéticas herdadas do pai e da mãe. Essas mães que têm filhos que desaparecem e às vezes anos depois são encontradas ossadas, e essas ossadas são levadas para o Instituto Médico Legal. Então, o que o IML faz? Encaminha essa pessoa ao Instituto de Criminalística. Aqui nós coletamos o material da mãe para fazer o exame, a determinação do perfil genético, né? E para se obter as informações genéticas da vítima, as ossadas precisam ser trituradas. Algumas ossadas a gente obtém o DNA com um fragmento, outras obtém com 2 ou 3 fragmentos. Vai depender da qualidade do DNA. Então, algumas ossadas mais antigas a gente usa uma quantidade maior de osso do que umas ossadas mais recentes.
A etapa manual continua no laboratório, onde são usados solventes para a extração do DNA. Este equipamento faz milhares de cópias da informação genética para facilitar a revelação. O computador apresenta o resultado da amostra. Mas a obtenção do DNA pode encontrar uma série de obstáculos. Se o material que a gente está trabalhando com ele é um material mais íntegro, um material em quantidade maior, você consegue 10, 12 dias resolver, liberar o laudo. Se o material está muito degradado, está aquela quantidade pequena que você não pode usar tudo de uma vez, você tem que fracionar, se precisar repetir, isso demora às vezes meses. Moçada, às vezes, ela fica aí 3, 4 meses sendo repetida até que consiga extração de DNA. Limitação que se transforma em desafio para a ciência. Aumentar a eficácia na identificação de DNA em células humanas bastante degradadas é a motivação desta pesquisadora. Há 1 ano, ela faz a ponte entre o trabalho da polícia e a universidade. Bióloga e perito criminal há 10 anos, Valéria investigou sequências repetitivas de códigos do DNA chamadas de marcadores. No nosso DNA, nós temos ao longo do nosso genoma sequências repetitivas. E essas sequências repetitivas é que identificam as pessoas. E elas são chamadas de marcadores genéticos. E esses marcadores eles são usados para a identificação humana forense. Por isso, nós estamos desenvolvendo novos marcadores para suprir a necessidade para essas amostras que têm um grau de degradação e de dificuldade muito maior em relação às amostras comuns que são recebidas num laboratório de biologia molecular. Identificar a vítima é apenas um passo. Numa iniciativa pioneira contra a impunidade no Brasil, Minas Gerais já reúne os perfis genéticos obtidos a partir do sêmen de agressores sexuais neste banco de dados informatizado. O material ele vem do IML, das delegacias, é feita a análise de DNA normalmente, independente de existir um suspeito ou não. E o perfil do agressor encontrado nesse material, a gente coloca no banco. Como já tem armazenado, então os dados são cruzados. Se esse perfil tiver outras vítimas, o banco informa para a gente que às vezes tem 2, 3 ou mais vítimas do mesmo agressor. Se pararmos para pensar, veremos que a ciência está onde menos se imagina. Ela é responsável por todos os avanços que a humanidade usufrui. E a investigação criminal não está fora desta realidade. A criminalística ela é uma disciplina que ela é integrada por diversas ciências. Então, dentro do trabalho da perícia, você usa química, você usa física, você usa biologia, você usa matemática, você usa a contabilidade e várias outras. Então, a criminalística lança a mão de muitas áreas do conhecimento para apresentar o seu trabalho. Métodos que garantem rapidez e precisão na identificação de um suspeito. A seguir. O coração já não suporta mais tanto chorar. Por trás dessas pessoas tem uma família. Nós todos estamos muito chocados. Eu falei, meu filho está sequestrado, me ajude. Com tantas más notícias diárias, é difícil acreditar que o número de homicídios no estado está diminuindo. Esta redução, no entanto, reflete apenas uma parte da realidade. Criminosos de todos os tipos estão sempre em busca de novos métodos de atuação. Quando a gente fala crime, a gente só pensa em morte, né? Mas furtar é crime, né? Roubar é crime, estelionato é crime, né? Falsificar uma assinatura é crime, tudo isso, né?
Nós trabalhamos crimes informáticos, crimes contra o meio ambiente, crimes de trânsito. Nós temos hoje um total de 13 seções que compõem o Instituto Criminalístico. A balística, área que estuda o rastro deixado pelos disparos com armas de fogo, é uma dessas seções. Cada cano tem uma característica única porque ele é produzido por uma ferramenta em um determinado nível de desgaste. Então as pequenas diferenças no metal geram também pequenas diferenças de cada projétil que é disparado por cada arma. Essas pequenas marcas vão ser deixadas no projétil cada vez que esse projétil foi disparado por essa mesma arma. As cápsulas também têm marcas específicas e se transformam em evidências para a investigação. Depois que aquela amostra é coletada no local de crime ou no corpo, nós já trouxemos para cá, fizemos a higienização e inserimos no scanner, a imagem dela é colocada na tela. Então nós podemos buscar essa amostra na base de dados e encontrar amostras semelhantes. Aqui nós temos o resultado de uma amostra semelhante encontrada. Essa linha divide as duas amostras. Aqui eu tenho a amostra que eu obtive no local de crime e essa aqui é a amostra que já estava inserida no banco de dados. Então eu consigo fazer a comparação das duas e os detalhes que a gente observa são os pontos de coincidência entre as duas. Mais em termos de Belo Horizonte e Grande BH. Nós temos muitos crimes, mas não são muitos os criminosos. Existem os chamados justiceiros, né? Então, através desse equipamento, nós temos condições de identificar crimes praticados pela mesma arma, coisa que antes nós não tínhamos condições.